E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e nesta aula de hoje nós vamos começar o estudo da função logarítmica. Para começarmos a falar de função logarítmica, inicialmente, nós vamos apresentar uma situação introdutória para vocês. Na sequência, nós vamos falar especificamente de logarítmos. Depois, nós vamos ver alguns exemplos resolvidos, aplicação da definição de logaritmo. Vamos ver também uma convenção muito importante e, na sequência, falaremos de algumas propriedades, tá bom? Vamos começar, então. A situação introdutória diz o seguinte: suponhamos que um caminhão 0 km custe R$120 mil e sofra uma desvalorização de 10% por ano de uso. Depois de quanto tempo de uso, o valor do veículo será igual a R$60 mil? Então, gente, aqui, muito embora nós já começaremos a trabalhar a respeito de logaritmos, nós vamos tentar resolver com base nos conhecimentos que nós já temos, tá? Então, vamos começar fazendo o cálculo após um ano. Gente, se ele perde 10% por ano, se eu tenho 100%, tiro 10%, sobra 90%. Então, após um ano, eu tenho 90% de quem? Do valor inicial, que é 120 mil. Vamos fazer essa continha. Lembre que 90% é sempre 90 sobre 100, e isso multiplicado ao valor de 120 mil. O resultado dessa conta dá 108 mil, ok? Então, isso é apenas após um ano de uso. Vamos continuar o cálculo. Agora, após 2 anos, eu continuo tendo 90% do valor anterior. Quem é o valor anterior? Acabamos de achar 108 mil. Então, agora eu vou calcular 90% de 108 mil. E isso dá para nós um total de 97.200. Na sequência, eu vou ver agora o que acontece após 3 anos. Então, após 3 anos de uso, eu tenho 90%, tá, de 97.200. Fazendo essa continha, 90 sobre 100 vezes 97.200, e isso dá para nós o resultado de 87.480. Lembrando, tá, aqui, ó, tá só o 90, mas obviamente você já está entendendo que se trata de 90%, ok? O que a gente pode concluir com isso? Se eu organizar esses valores na sequência, eu tenho o valor inicial do caminhão, valor zero, no caso 120 mil. Depois eu vou ter 108 mil. Após o terceiro ano eu vou ter 97.200. Depois 84.480. E como é que eu posso reescrever esses valores? Lembra que eu estou sempre multiplicando pelo 90%, que é o valor que fica? Olha só, o 120 mil, na verdade, ele é 120 mil vezes 0,9 elevado a zero. E aí, todo número elevado a zero tem como resposta a unidade, e 1 vezes 120 mil é o próprio 120 mil. Passou-se um ano, então, perdeu, né, 10%, ficou 0,9. Lembra, tá, que o 90% eu posso escrever tanto na fração, como nós fizemos ainda há pouco no cálculo, como na forma decimal, tá? Então, eu tenho 0,9 vezes os 120 mil. No ano seguinte, eu estou calculando 90% do valor anterior. Então, é como se eu estivesse multiplicando 90% vezes 90% vezes os 120 mil. Tá? Então, eu estou só reescrevendo. Nós acabamos de ver a continha, tá, anterior, e eu estou só reescrevendo agora para você enxergar que eu estou tendo uma potência do número 0,9. Por que disso, Renata? Para que a gente possa generalizar. Tá? Então, veja, após um ano, 0,9 vezes 120 mil. Após 2 anos, 0,9 ao quadrado vezes 120 mil. Após 3 anos, 0,9 ao cubo vezes 120 mil. E assim sucessivamente. Agora sim a gente vai fazer a generalização. Por que disso? Porque se eu disser, por exemplo, um ano X, essa escrita vai ficar como 0,9 elevado a x vezes 120 mil. Aqui, ó, tem uma coisa que nós já conhecemos, nós já aprendemos em aulas anteriores. Tá com dúvida? Não consegue lembrar? Faz um tempinho que você estudou isso? Dá uma pausa nessa aula, vai lá no YouTube, no canal do YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, primeira série, tá tudo organizadinho lá, tem as aulas todas de matemática, e você vai ver
ou a parte que nós estudamos de função exponencial, tá? E aí depois você volta e dá o play nessa parte aqui, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, só ir lá, você assiste quantas vezes você quiser e tá tudo certo, tá? Bom, voltando para o problema. O que o problema pediu para nós? Para a gente calcular o tempo em que o valor do caminhão passa a ser de 60 mil. O que a gente vai fazer agora? Se nós acabamos de generalizar, nós vamos igualar aquela generalização que acabamos de fazer. Lembra ela? Duvido. 0,9 elevado a x vezes 120 mil. E isso vai ser igual ao 60 mil, que foi o valor solicitado. Igualando isso aqui, ó, perceba que eu posso fazer essa divisão, né? Porque está multiplicando, 120 mil está multiplicando no primeiro membro, então passa lá no segundo membro, dividindo. Reduzindo, nós temos o 0,5. Na verdade, reduzindo aqui, cortando zeros, vai ficar 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 é meio, tá? Bom, encontramos ali a expressão 0,9 elevado a x igual a meio. O que acontece? Em situações como essas, não é possível nós reduzirmos a uma potência de mesma base. E agora, eu não vou conseguir dar solução para esse tipo de problema? Não, gente. Essa situação que acabamos de mostrar para vocês, ela mostra a importância e a necessidade de nós estudarmos os logaritmos. E, para que a gente possa estudar os logaritmos, nós precisamos passar pela definição, ver as propriedades e alguns exemplos de aplicação, tá? Então, por isso, essa situação foi mostrada para você, porque em outros exemplos, quando nós encontrássemos essas bases aqui, ó, você ia perceber que era possível, com algumas operações, alguns ajustes, igualar a base. Mas, nesse caso aqui, ó, as bases, os valores, até então são diferentes. Então, não tem propriedade da potência que eu possa usar aqui, pelo menos a priori, tá? Dentro do conhecimento que nós já temos, que eu possa usar aqui para que essas bases sejam iguais e eu possa resolver com as ideias de função exponencial, tá? E aí, reforço, o estudo do logaritmo vem para nos ajudar a resolver situações nesse contexto, tá bom? Então, agora sim, nós podemos falar dos logaritmos. E o que seria logaritmo? Bom, inicialmente, nós vamos definir dois números, A e B, sendo A e B números reais positivos e o A diferente de 1, tá? Então, guarda esse na memória. Agora, nós vamos chamar de logaritmo de A na base B, o expoente x, ao qual eu tenho que elevar a base A para que eu encontre aquele número B. Renata, ficou confuso. Calma, vamos ver isso em símbolos, tá? Olha só como ficou. Log de B na base A igual a x, se somente se A elevado a x igual a B, tá? Então, isso aqui para nós é definição de logaritmo. Renata, eu vou ter que memorizar essa fórmula? Não tem uma coisa mais fácil? Gente, aqui é uma reescrita de quem que nós acabamos de estudar? Quem foi que eu disse para você, se tivesse alguma duvidazinha, você dá o pause, ir lá no YouTube, voltar às aulas. Essa escrita aqui a gente já conhece. É uma escrita de exponencial, tá? Então, são funções que nós temos aqui, informações muito próximas, na verdade, uma inversa da outra, tá? Então, fica calmo, você não vai ter problema de compreensão. Eu só peço que você tenha um pouquinho mais de atenção, como diz o nosso amado professor de geografia. Para, respire e vamos embora, tá? Vamos ver algum exemplo aqui? Na verdade, antes do exemplo, vamos falar dos elementos, porque tem uma nomenclatura específica quando nós trabalhamos com os logaritmos, tá? Então, esse númerozinho A, que aparece aqui muito próximo do termo log, ele é chamado de base, tá? O B, que é o número, como nós costumamos dizer, um pouquinho maior que é escrito, ele é chamado de logaritmando. E o x, ele é o próprio, o chamado logaritmo, tá? Ele é aquele expoente que aparece, é o expoente que nós vamos buscar, tá bom? Agora sim, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa definição aqui. Você vai perceber que vai ficar muito fácil a partir do exemplo. Acompanha comigo, olha só. Nós afirmamos que o log de 8 na base do 2 é 3. Por quê? Lembra que eu estou fazendo a reescrita com a potência? Qual é o número que eu elevo o 2 para encontrar o 8? 3. 2 elevado à terceira dá 8. Então, perceba que o logaritmo aqui é uma reescrita. E uma reescrita envolvendo potência, tá bom?
Então, está muito simples, está muito calmo, está muito fácil. Vamos ver mais exemplos, então? Olha só, log de 9 na base 3, isso agora vai ser o 2. Por quê? Porque o 3 elevado ao quadrado vai dar quem? O 9, tá bom? Então, gente, aparentemente, se você compreendeu a ideia de potência, tá tranquilo no logaritmo. Ah, Renata, mas tu está querendo me enrolar. É porque aqui esses exemplos estão fáceis. Não, gente, como eu disse para você, é só atenção, tá? Você já percebeu aqui, ó, que eu estou todo tempo reescrevendo usando potência. Então, se você conseguir memorizar essa terminologia aqui, ó, essa simbologia do logaritmo, log de b na base a igual a x, se somente se, a elevado a x igual a b. Pronto, tá tranquilo para você trabalhar, tá bom? Vamos ver aqui agora mais exemplos para a gente fixar essa ideia no nosso raciocínio. Olha só, eu estou calculando o log de 1/4 na base 2. Quando eu coloco assim, você já para e pergunta assim, peraí, quer dizer então que eu tenho que encontrar o expoente que eu elevo 2 para ter como resposta 1/4? É isso mesmo, ó. E isso vai dar o menos 2. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2... Lembra que o sinal de menos lá no expoente, ele dá um comando para a gente. Ele diz o quê? Inverte a base. Se eu estou invertendo a base, era 2, vai ser 1/2, tá? E isso elevado ao quadrado, ficou quem? 1/4. Tá bom, gente? Então, perfeitinho, redondinho, tá tudo certo, tá? Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui tá fácil. Esse aqui dá até cálculo mental. Olha só. Log de 5 na base 5. Qual é o número que eu elevo o 5 para encontrar 5? Esse aqui tá super fácil. Vai ser o 1. Por quê? Porque 5 elevado à unidade dá o próprio 5. Belezinha? Olha mais um exemplo. Acompanha comigo. Log de 1 na base 4. Reorganizando essa pergunta. Qual é o número que eu elevo o 4 para eu ter como resposta o 1? Essa aqui está fácil. Quem vai ser? Vai ser o 0. Por quê? Porque o 4 elevado a 0 tem como resposta o 1. Belezinha? Vamos continuar aí com mais um exemplo. Eita, Renata, começou a complicar porque apareceu raiz. Que nada, gente. Olha só. É só parar e fazer a escrita acompanhando a definição. Aqui não tem bicho-papão, não tem mistério nenhum. Vamos lá. Log de raiz de 3 na base 3. Lembra que eu estou perguntando assim, qual é o número que eu elevo o 3 para eu ter como resposta o raiz de 3, certo? Quem vai ser isso? Vai ser o meio. Por quê? Porque 3 elevado a meio é o próprio raiz de 3. Renata, isso aqui eu já aprendi. É só a reescrita, né, da potência quando aparece lá no expoente uma fração. Pronto, isso está associado com quem? Com a escrita também de raiz. No caso aqui, para nós, raiz quadrada, mas isso pode ser generalizado, tá? Então, tá tranquilo, com certeza você está conseguindo acompanhar, com certeza você está conseguindo compreender. Tá com dúvida? Fala lá com a gente na plataforma, tá? Você tem os canais do YouTube, do Instagram, qualquer probleminha, qualquer dúvida, entre em contato conosco, belezinha? Vamos lá, olha mais um exemplo. Log de 0,25 na base 0,5, tá? 0,5. Como é que vai ser isso? Vai ser o 2, justamente porque o meio elevado ao quadrado tem como resposta o 0,25, tá bom? Vamos ver agora alguns exercícios resolvidos. Eu preciso calcular o log de 3 na base raiz cúbica de 9. Aqui é a aplicação direta da definição, tá? Não tem errada. Então, o que é que eu estou fazendo? Raiz cúbica do 9, tá? Elevado ao x igual ao 3. E isso eu estou só reescrevendo, tá? O raiz cúbica do 9 é, na verdade, o 9 elevado a 1/3 e tudo isso elevado a x. Também igual ao 3. Eu não estou ainda trabalhando com o segundo membro, só no primeiro. Aqui eu tenho uma potência de potência. O que é que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, lá no expoente agora ficou x sobre 3. Esse 9 aqui, ele também é uma potência de 3, tá? Então, ficou, no lugar do 9, o 3 ao quadrado, uma nova potência de potência. Então, eu vou novamente multiplicar esses expoentes e agora lá no expoente ficou 3 elevado a 2x sobre 3. E
no segundo membro, aquele 3 que estava lá, na verdade é 3 elevado à unidade. Bases iguais, igual os expoentes. Então, eu tenho 2x sobre 3 igual a 1 e, fazendo o produto dos meios por produto dos extremos, 2x vai ser igual a 3. Obviamente, eu tenho, então, x igual a 3 meios. Perceba que aqui, ó, o desenvolvimento, ele passou inicialmente pela definição do logaritmo e, na sequência, nós estamos reescrevendo, utilizando propriedades da potência, tá? E chegando ao resultado justamente porque nós encontramos, bem aqui, ó, a mesma base. Quando eu tenho a mesma base, eu posso igualar os expoentes, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Log de 0,25 na base 16. Aplicação direta da definição, tá, gente? Então, eu tenho log de 0,25 na base 16 igual a y. Reescrevendo, usando a definição, eu tenho 16 elevado a y igual a 0,25. E aí, esse 16, na verdade, é 2 elevado à quarta, e o 0,25 foi escrito na forma de fração, tá? Então, eu tenho 2 elevado à quarta, tudo isso elevado a y, igual a 25 sobre 100. Esse 25 sobre 100 foi reduzido, simplificado. Então, nós temos agora, no lugar dele, 1/4. E aqui é só a multiplicação nos expoentes, tá? Esse 1/4 também é uma potência de base 2. A gente acabou de ver em exemplo anterior, tá? Na verdade, o 1/4 é 2 elevado a menos 2. Já encontrei a mesma base, vou igualar os expoentes. Então, eu tenho 4y igual a menos 2. Y é menos 2/4, reduzindo a fração, eu tenho menos meio. Belezinha? Aqui está tranquilo, né? A convenção muito importante que nós temos que falar. Todas as vezes que na escrita do logaritmo não apareceu o número lá no lugar da base, não significa dizer que não existe base. Significa dizer que lá aquela base está subtendido que é 10. Então, tanto faz aparecer log de x como log de x na base 10. É a mesma escrita, significa a mesma coisa, tá bom? Então, todas as vezes, por exemplo, que você encontrar log de 10.000, isso continua sendo 4, porque, na verdade, esse 10.000 é uma potência do 10. É o 10 elevado à quarta, tá? Outro exemplo, log de 1 sobre 1.000 vai ser o menos 3, justamente porque o 10 elevado a menos 3 é o 1.000. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, a convenção é, não apareceu o número lá no lugar da base, já está subtendido que é 10, tá? É a mesma coisa. Você escreve se você quiser. Tá bom? Bom, os logaritmos de base 10, eles têm um nome. Eles são chamados de logaritmos decimais, tá? Mas tá tranquilo, tá? É só para que você entenda que não apareceu, é 10, tá bom? Seguimos. Aqui tem uma coisa importante. Inicialmente, nós tratamos com a palavrinha propriedades. Em alguns livros, em algumas videoaulas, qualquer material que você pegue por aí, inicialmente, essa parte ela vai ser chamada de consequência da definição. Tanto faz ser falado como consequência da definição ou como propriedade. Na verdade, a gente está trabalhando com propriedades, mas são propriedades que elas vêm por consequência da definição. Então, dependendo do autor, você vai ver essas duas terminologias, tá bom? O que nós precisamos falar a respeito dessas propriedades ou dessas consequências da definição? Inicialmente, vamos definir os números A, B e C como números reais, tá? E 0 menor do que A também não pode ser 1, tá? Diferente de 1, e os números B e C, ambos maiores que 0. Definido isso, vamos ver a primeira consequência da definição, tá? O logaritmo de 1 em qualquer base A vai ser 0. Então, log de 1 na base A é 0, justamente porque A elevado a 0 dá a unidade. A próxima, o logaritmo da base, qualquer que seja ela, vai ser sempre igual a 1, ou seja, eu estou repetindo a base, tá? E calculando o logaritmo dessa mesma base, tá bom? Então, olha só, repetiu, ó. No lugar do logaritmando e no lugar da base é o mesmo valor. Então, log de A na base A vai ser 1, justamente porque A elevado a 1 vai ser o próprio A. Aqui, mais uma, a potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Gente, aqui é uma coisa importante, tá? Porque o que eu quero que você perceba? Eu tenho a base A tanto na potência quanto dentro do logaritmo, certo? E isso aqui resulta em B. E é provado quando eu chamo o expoente de um número C, tá? E aí eu vou ter log de B na base A é C, e isso implica que A elevado a C dá o B, substituindo, eu tenho... no lugar aqui que eu chamei de C, ó, A elevado a C, vai ser quem que foi definido lá atrás? O próprio B, tá bom? Mais uma consequência. Se dois logaritmos de uma mesma base são iguais, então o logaritmando também vai ser igual,
tá bom? Olha só, uma igualdade de logaritmos. Atenção que eu preciso ter a mesma base. Eu só vou poder igualar os logaritmandos se eu tiver a mesma base. Então, gente, aqui eu preciso provar tanto a ida quanto a volta, tá? Na ida, eu estou explicando a partir da reescrita do logaritmo, da potência. Então, eu tenho a elevado a log de c na base a igual a b, bem daqui eu concluo que c é igual a b. A volta, eu tenho a elevado a x igual a b, a elevado a y igual a c, mas foi definido lá atrás que b e c são iguais. Significa dizer que essas potências também são. Obviamente, os expoentes também serão, já estão na mesma base, tá? E eu consigo, então, concluir que esses logaritmos, o log de b na base A vai ser igual ao log de c na base A. E assim nós terminamos essa videoaula. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!